Olá, pessoal! Vamos lá então para mais uma aulinha hoje. A gente vai estudar um pouquinho sobre potências com expoente negativo, ok? Só relembrando então, antes, a gente tem uma potência, né, quando a gente tem uma multiplicação de vários fatores iguais. Por exemplo, 4 vezes 4 vezes 4. Repara que o número 4, ele está sendo repetido aqui, ó, 3 vezes, ok? Então, a gente pode escrever essa multiplicação de fatores iguais através de uma potência, como 4 elevado a 3. Por quê? O 4 é esse fator que se repete. E o número 3 aqui em cima, que a gente chama de expoente, é o quanto, né, quantas vezes esse 4 está se repetindo. Então, aqui como o número 4 está aparecendo 3 vezes, então a gente vai ter 4 elevado a 3, né? Isso aqui a gente chama de uma potência. Para resolver uma potência, é simples, né? É só você fazer essa multiplicação. 4 vezes 4, que dá 16, e depois fazer o 16 vezes 4. 16 vezes 4 dá 64. Então, com isso, você já chega à conclusão de que 4 elevado a 3 dá 64. Bom, o que nós vamos ver agora é o caso quando o expoente, que é esse número pequenininho que fica aqui em cima, quando ele é negativo, ok? Que vai ser aí o tema dessa aula. Vamos ver um exemplo então, né, gente? Ó, vou colocar aqui embaixo para vocês o nosso primeiro exemplo que a gente vai ver hoje, exemplo 1, que é 4 elevado a menos 3. Aqui em cima, a gente acabou de ver, né, que o expoente 3, esse número pequenininho, ele indica a quantidade de vezes que a gente vai repetir a base, né? O 4 tá aparecendo aqui 3 vezes. Mas e no caso do expoente negativo, como é agora, né? Como que eu vou repetir o 4 menos 3 vezes? Isso nem faz sentido, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, existe uma regrinha que a gente vai adotar para resolver esse tipo de potência, quando o expoente, ele é negativo, ok? Então, é o seguinte, gente. Primeiramente, você vai ter que identificar uma coisa, tá? Embaixo desse 4 aqui, vou até dar um zoom aqui para a gente poder ver bem. Embaixo desse 4 existe o número 1, talvez você até já saiba disso, né? Embaixo ali de todo número, gente, sempre tem aqui o número 1, vamos dizer que sim, escondido, né? 4 dividido por 1 é o próprio 4, ok? Então, esse 1 aqui, ele não interfere, ele tá aqui para auxiliar a gente a resolver essa potência que tem o expoente negativo, beleza? Então, sempre que tiver o expoente negativo e você tiver um número assim, acrescenta esse 1 aqui embaixo para te ajudar no cálculo, ok? Já que o expoente é negativo, o que a gente vai fazer? Nós vamos inverter essa fração. Aqui está 4 sobre 1. Então, nós vamos inverter. O 1 vai lá para cima e o 4 vai lá para baixo. Isso acontece porque o expoente é negativo, tá? Então, o 1 veio para cima, o 4 foi para baixo, ficando então 1 sobre 4. E o que a gente vai fazer agora com esse 3 aqui, esse 3 que está negativo? Ele vai continuar acompanhando o 4, só que agora ele vai ficar positivo. Então, eu vou colocar 3 aqui, ó, 4 elevado a 3. Então, o 1 foi para cima e o 4 foi para baixo com o expoente positivo, ok? O expoente positivo a gente já sabe resolver, como é o caso ali de cima, que a gente acabou de fazer, ó, 4 elevado a 3, que dá 64. Beleza? Então, nesse exemplo aqui, vocês viram, a gente inverte a fração e deixa o expoente positivo, bem simples, ok? Agora, nós vamos continuar resolvendo essa nossa potência, né? Bom, aqui em cima, o 1 vai continuar, né? Igual a 1, e na parte de baixo você vai resolver, então, essa potência. 4 elevado a 3, que já fizemos lá em cima,
4 vezes 4 vezes 4. Lembrem-se, o 4 aqui está se repetindo 3 vezes, porque o expoente é o 3, ok? Então, continuando, que é igual a 1, só repete ele. 4 vezes 4 vezes 4, a gente já viu ali em cima que dá 64. Então, gente, a gente chega à conclusão de que 4 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 64, ok? Repara, então, que a gente inverteu, né? Lá em cima deu só 64. Agora que a gente tem o expoente negativo, deu 1 sobre 64. A gente vai fazer mais exemplos para vocês verem que existem outros casos, né, em que o expoente é negativo, como frações, números negativos, e vocês vão ver que é bem simples esse mesmo raciocínio, ok? Vamos fazer um exemplo 2 aqui, olha só. Vamos lá. Exemplo 2. A gente vai ter agora 7 elevado a menos 2, ok? Então, 7 é um número aqui positivo, bonitinho, e o expoente aqui, ó, é negativo, como vocês estão vendo. Já que o expoente é negativo, o que que a gente faz? A gente coloca o 1 aqui embaixo, ó, para auxiliar a gente. Reparem que a gente criou aqui uma fração, ok? Então, criada essa fração, agora a gente precisa inverter ela, porque o expoente é negativo. Então, o 1 vai para cima, o 7 vai lá para baixo, ok, gente? O 1 vem aqui para cima, o 7 vai para baixo. E o número menos 2, que é o nosso expoente, ele vai ficar junto com o 7 aqui, ó. Só que agora ele vai ficar positivo, ok? A gente inverte essa fração para deixar esse expoente positivo. Continuando aqui a solução, vai ficar 1 sobre 7 elevado ao quadrado, 7 elevado a 2, é 7 vezes 7, né? Ó, o 7 tem que aparecer 2 vezes por conta desse expoente. Continuando, 1 sobre 7 vezes 7 dá 49. Então, gente, olha aí, 7 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 49, 1,49 avos, beleza? A gente vai fazer agora um terceiro exemplo que vai ser um pouquinho diferente disso aqui, tá? Repara só. Vou colocar aqui o exemplo 3, em que agora a gente vai trabalhar com uma fração elevado a um expoente negativo. Vai ser menos 2 quintos elevado a menos 3, ok? Então, eu tenho aqui a minha base da minha potência, que é uma fração negativa, ok? E aqui na parte de cima, eu tenho um expoente menos 3, um expoente também negativo. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, vocês sabem que o expoente é negativo, então a gente tem que inverter essa fração, tá bom? Lá em cima, a gente não tinha uma fração, era só o 7. Então, a gente criava uma fração, colocando o 1 ali embaixo, para a gente poder fazer essa inversão. Agora, a gente já tem a fração, então é só a gente inverter ela, ok? Vamos inverter essa fração. O 5 vai para cima e o 2 vai lá para baixo. Então, vamos fazer o seguinte, ó, continua com parênteses, tá? A gente coloca esse parênteses aqui para indicar que tudo que tá aqui dentro está sendo elevado a menos 3, ok? Então, esse sinal também está sendo elevado a menos 3. Continuando menos, tá? Continua o menos ali no mesmo lugar, o 5 vai para cima e o 2 vai lá para baixo, ok? Fecha aqui o parênteses. E agora, esse menos 3, ele vai continuar aqui, só que como apenas 3, né? O 3 positivo. Ah, professora, ele não vai para baixo? Não, aqui nesse caso, já que estamos elevando toda a fração ao menos 3, ok? Então, toda a fração vai ficar sendo elevada ao 3 positivo. Show? Simples assim. Então, agora, como é que a gente vai fazer para resolver isso aqui, né? Como que eu faço essa fração elevado a 3?
Simples também, ó. Tá dizendo que menos 5 meios, essa fração, está sendo elevada à terceira potência. Isso significa que é menos 5 meios vezes menos 5 meios vezes menos 5 meios novamente, ok? Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Vou colocar aqui, menos 5 sobre 2, né, que é 5 meios, vezes menos 5 meios de novo, vezes menos 5 meios novamente. Por que que eu tô colocando essa fração aparecendo aqui 3 vezes seguidas? Por conta do expoente. O expoente está me indicando que eu tenho que repetir a base 3 vezes, ok? Através de uma multiplicação. Então, agora nós vamos fazer essa multiplicação agora, show? Bom, primeiro a gente pode fazer aqui, ó, menos 5 vezes menos 5. Lembrando que multiplicar frações é muito fácil. É só multiplicar todo mundo que tá em cima e depois multiplicar todo mundo que tá embaixo, show? Então, menos 5 vezes menos 5 dá mais 25, tá? Porque menos com menos dá mais. Então, eu vou pegar agora esse mais 25 e multiplicar com esse menos 5 aqui, ó. Ok? Ó, menos 5 vezes menos 5 deu mais 25, vezes esse outro menos 5 aqui, ok? E aí, essa multiplicação, mais 25 vezes menos 5, dá menos 125, ok? Sobre... Agora, a gente vai multiplicar todo mundo que tá embaixo. 2 vezes 2 vezes 2, tá? 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes aquele outro 2 ali que tá sobrando dá 8. Então, aqui na parte de baixo vai ficar o 8. Então, é isso, gente. Bem simples, ó. Chegamos aí ao resultado do nosso exemplo 3. Beleza? Continuando, então, agora para o nosso exemplo 4, eu tenho aqui uma fração também, só que agora repare que essa fração aqui ela é positiva, tá? 3 sobre 2, elevado a menos 2, elevado a um expoente negativo, tá? Que é o que a gente está tratando. Lembra, se o expoente é negativo, a gente precisa inverter essa fração. Então, o 2 vai lá para cima e o 3 vai ficar lá embaixo. Fecha o parênteses e agora você deixa o seu expoente positivo, tá? Lembrando, o 2 veio para cá e o 3 veio para baixo e o expoente ficou positivo. Agora é só resolver, gente. Vai ser 2 terços vezes 2 terços novamente. Por que que essa fração tá aparecendo aqui 2 vezes? Por conta desse expoente aqui, que tá indicando que eu tenho que multiplicar a base 2 vezes, ó. 1, 2. E agora é só resolver. 2 vezes 2. Você já sabe que dá 4. E na parte de baixo, 3 vezes 3, que você também já sabe que dá 9. E prontinho, gente, resolvemos. Então, 3 meios elevado a menos 2 dá 4 sobre 9. Vamos fazer um último exemplo aqui e a gente termina, tá? Exemplo 5. O exemplo 5 é um exemplo que às vezes confunde muita gente. Olha só, menos 3 elevado a menos 4. Repara que aqui, gente, tenho o número menos 3 e tenho aqui o expoente menos 4. Gente, quando eu não tenho um parênteses aqui, ó, isolando a minha base, né? Nesse exemplo aqui, não tem, ó, vou apagar, tá? Menos 3 elevado a 4, isso tá indicando que só o 3 está sendo elevado ao expoente. O menos tá fora da jogada, tá bom? Então, aqui, quando a gente for fazer a potência, você não vai colocar o menos na conta, é só o 3, ok? Então, vai ficar assim, ó, coloco um aqui embaixo, né, pra gente poder ter a fração para inverter. Vamos colocar aqui igual, você vai inverter 1 sobre o 3, o 4 vai ficar positivo lá juntinho do 3,
e o menos vai continuar aqui, ok? Esse menos, gente, ó, ele permanece, você só repete ele e faz o resto da conta como se esse menos não existisse, tá? O menos vai permanecer ali. Olha só, igual menos 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O 3 tem que aparecer aqui 4 vezes por conta do expoente. Então, ó, menos 1 sobre... Aí a gente vai fazer essa conta, né, ó. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 3 aqui também dá 9, 9 vezes 9 dá 81. Então, vai ficar menos 1 sobre 81. E essa daqui é a resposta, ok? Então, aqui, ó, nesse exemplo de cima que a gente havia feito, o menos estava sendo elevado ao expoente, ok? Porque ele está dentro do parênteses, então está indicando que tudo aqui está sendo elevado. Já nesse exemplo 4, não, é só o 3 que está sendo elevado ao menos 4. O menos aqui, ó, não tá na conta, você só vai ficar repetindo ele, ó, até o final. Show, gente? Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários. Se você gostou e se você entendeu, lembra de deixar o like. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.